Shalom, queridos. Pastor Paulo César Souto, aqui um pouquinho atrasado, 3 minutos atrasado aqui para nossa live de hoje aqui. Vamos entrando aí, pessoal. Nós temos aí uma live abençoadíssima hoje com o tema Os Números da Sorte. Glória a Deus, glória eterna. Andréia, shalom, Andréia. Alexandre, Deus te abençoe. Amém. Paz do Senhor, Andréia. Hugo, Pai do Senhor, meu filho. Glória a Deus, glória eterna por vocês estarem aí com a gente nessa live abençoadíssima. Glória a Deus. Pastor Carlos, como está no Instagram? Pastor Carlos. Deixa eu passar o Pastor Carlos aqui. Pastor, tá assim, Pastor Carlos Paulo. Só um pouquinho, gente. Assim, isso. Desculpa lá, pessoal. Júnior Amado, Júnior Anjos, Alexandre Rocha, paz do Senhor, Pai do Senhor, gente boa. Aí, pessoal, muito bem. Irmão Henrique, lá da América, português abençoado, Deus te abençoe, irmão Henrique. Diácono Mateus, shalom, 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 shalom para todos aí. Que o Eterno vos abençoe nessa noite abençoadíssima. Amém, queridos? Estamos na nossa live aqui, um tema muito importante para nós hoje, interessante, né? Vamos abordar os números da sorte dentro dessa nossa temática, dessa live. A live aqui pelo Instagram não dura mais do que 1 hora, então vamos procurar ser breves, rápidos, objetivos, produtivos nessa live, para que a gente possa falar o que está em nosso coração hoje dentro dessa temática para nós. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, Alexandre Rocha. Deus te abençoe, meu amigo. Amados, eu vou pedir para vocês um favor, tá bom? Vai compartilhando essa live. Toca nesse aviãozinho aí que está aí na sua tela à direita, bem no rodapé. Aí, ó, aqui à direita no rodapé. E compartilha, envia essa live aí, põe lá no Facebook, compartilha aí para os irmãos. Se você puder compartilhar, envia convites aí para os seus contatos, para nós podermos alcançar o máximo de pessoas possíveis dentro dessa live hoje, que vai ser uma bênção para o nosso conhecimento da palavra do Eterno nesta noite de bênção. Zoraide, paz do Senhor, missionária Zoraide, isso aí, minha filha, vai aí enviando aí esse link aí para os irmãos poderem participar conosco dessa live abençoadíssima hoje, que vamos tratar sobre os números da sorte. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, do nosso Deus. Vamos começar a falar um pouquinho, né? Para a gente ganhar tempo nesta noite no nome de Jesus e assim sermos bem produtivos para a glória do nome do Eterno. Quando falamos sobre números, nós encontramos dentro dessa mística dos homens várias ideias acerca de números. Alguns pensam que os números podem influenciar a nossa vida, podem influenciar o nosso presente, o nosso futuro. Alguns até evitam números, outros usam alguns números com a ideia de que os números podem trazer tanto azar quanto podem trazer sorte. Quem já não ouviu falar sobre a sexta-feira 13, né? Quem já não ouviu falar sobre o número 13, que é o número do azar? Alguns falam que o número do azar, outros números trazem sorte, de maneira que há muitas místicas dentro dessa ideia de números. Mas na Escritura, na palavra do Eterno, o que é que os números dizem? Qual é a importância que eles têm para nós em nossa vida? Primeiro eu queria falar um pouco sobre essa questão de números dentro das nossas diversidades de culturas, né, que abordam os números, alguns com mais ênfase, outros com menos ênfase, mas todas as culturas elas trazem dentro delas alguma simbologia, ou mito, ou um sentimento acerca dos números. Por exemplo, na cultura chinesa, há 3 números que são bem sugestivos na cultura chinesa. O número 6, o número 8 e o número 9. Né? O número 6 na cultura chinesa, ele traz
a ideia ligada à palavra fluir, ou seja, significa tudo que ocorre sem obstáculos. Então, dentro da cultura chinesa, o número 6 traz a ideia de um número que significa fluidez, nada sem barreiras, sem obstáculos. Já o número 8, dentro dessa cultura chinesa, traz uma pronúncia ligada à palavra prosperidade, riqueza, sucesso, fortuna. E os empresários dentro da cultura chinesa gostam muito de usar particularmente esse número 8, porque na ideia deles o número 8 está ligado à prosperidade, riqueza, sucesso. E você vai perceber que os Jogos Olímpicos de Pequim, por exemplo, Rafaela, minha filha, beijo, Rafaela Silva, está aí conosco, aí, compartilha essa live aí, Rafaela, Zoraide, Júnior, manda convite para os irmãos aí, que eles possam entrar conosco aí nessa live. Os Jogos Olímpicos de Pequim foram realizados no dia 8/8/2008. Interessante, porque na cultura chinesa o 8 está ligado a sucesso, riqueza, prosperidade, as coisas que acontecem bem. É também um número muito usado nos números de telemóvel, de celular, ou datas importantes como inaugurações. Em Hong Kong, por exemplo, uma matrícula de um carro com o número 8 foi vendida por 5 milhões de dólares, porque na mente deles, dos chineses, o número 8 está ligado à sorte, à prosperidade, à riqueza, à abundância. O número 9, a sua grafia dentro do alfabeto chinês é parecido com a palavra que significa longevidade, eternidade. Está associada aos imperadores da China, por exemplo, porque os seus hobbies tinham geralmente 9 dragões e a cidade proibida tinha 9.999 divisões. Então enviaram o número 9, 99, 999, rosas para alguém simboliza amor eterno. Então na cultura chinesa, se alguém envia 9 rosas, 99 rosas, 999 rosas, 9.999 rosas, traz a ideia de um amor eterno. Minha tia Ivete, Pai do Senhor, aí lá de Salvador, Ivete Magalhães, aderiu aí a nossa reflexão sobre os números da sorte. Então, na cultura chinesa, nós temos o número 6, o número 8 e o número 9. O número 9. Então, na cultura chinesa tem essas características, A gente sabe também que dentro de uma cultura generalizada, nós temos aí a Metivete. Oi, Metivete. Oi, meu filho, tudo bem? Pai do Senhor, tudo bem? A paz, querido, tudo bem. E você? Tudo jóia. Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá por aí as coisas? Tá tudo bem, graças a Deus. Amém, amém. Nós estamos numa live aqui agora em direto aí falando sobre a temática, os números da sorte, Falando sobre números dentro da Bíblia e números dentro da cultura de algumas nações, Para trazer essa abordagem, o que a Bíblia fala sobre isso, Existe o número da sorte, o número do azar, o que a Bíblia fala sobre isso, o que, que os números da Bíblia trazem para nós de importante, Essa live de hoje nossa aí. Ah, beleza. Aí eu posso sair aqui, Pode sair aí. Acompanha daí a live aí, viu? Vou acompanhar, sim, vou acompanhar. Tá jóia, beijo. Beijo, filho. Ok, gente? Muito bem. Então, 13 é o número tabu. Então, em várias culturas, o número 13 traz a ideia de algo mal, de algo maligno, de algo ruim. Então, por exemplo, há uma ideia de que, supostamente, o número 13 está ligado ao azar, e alguns afirmam até aí fora que, pelo fato, na mente deles, de Jesus ter morrido numa sexta-feira, e o número 13 é o número do azar, então quando coincide a sexta-feira ser 13 de um mês, então na mente dos supersticiosos, dos místicos, a ideia
é de que é um dia de muito azar, né? De muito azar. Então, nós temos também, observe que na cultura italiana, na Itália, até mesmo essa ideia do número 13, por exemplo, em algumas culturas, a dúzia, algumas culturas como a dúzia do diabo, a ponto de alguns prédios, por exemplo, pularem o 13º andar e numerando como 14º. Existe nesse tabu do número 13, por exemplo, alguns navios de cruzeiro, eles não têm o 13º deck. Então, do 12º, ele pula para o 14º deck por causa dessa superstição de que 13 é o número do azar. Então, dentro da cultura, por exemplo, italiana, para os italianos, o número do azar é o número 17. Na ideia dos italianos, não é o 13, mas sim o 17. Ele costuma ser tão evitado na terra da pizza, né, da Itália, que alguns hotéis sequer numeram o quarto 17, em virtude dessa superstição que as pessoas têm acerca de números, 13, 17, né? Você vai lembrar daquela velha história que nós conhecemos desde pequenos sobre encontrar um trevo de 4 folhas. Né? O trevo, o próprio nome já fala de 3, né? Quando você encontra um trevo de 4 folhas, a ideia é que você vai ter muita sorte. Né? Na verdade, um trevo de 4 folhas é uma folha de trevo que apresenta 4 em vez das normais 3 folículos, né? Folículos comuns na maioria da espécie do gênero. E esse trevo de 4 folhas, existe a necessidade de uma temperatura média de 25 graus para que eles possam ser cultivados. Além disso, diz os botânicos que o trevo de 3 folhas ou de 4 folhas, eles são plantas dormideiras, que eles precisam de pelo menos 8 horas de escuridão para que tenham um bom desenvolvimento. Então, esse trevo que precisa ser cultivado a temperatura de 25 graus e que é uma planta dormideira que precisa de 8 horas por dia de escuridão para que ela possa ter um bom desenvolvimento. Então, alguém encontrar um trevo de 4 folhas realmente é uma sorte. Então, vem a ideia de que quem encontra um trevo de 4 folhas vai ter muita sorte. Né? Então, são várias as místicas das nações, das culturas, acerca de números. Jorge, Deus te abençoe, Jorge Gonçalves, seja bem-vindo à nossa live. Então, mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? A Escritura, nós que servimos a Deus, ela fala sobre números de sorte, sobre números de azar. O que a Bíblia fala sobre isso? O que é que na Bíblia os números falam? Irmão Carlos Oliveira, Deus te abençoe, Carlos. O que é que na Bíblia os números falam? Né? Existem algumas ferramentas para interpretar a palavra de Deus, né? E uma dessas ferramentas é o que nós chamamos de gematria, ou guimatria, que é o valor numérico associado a letras. Então, na Bíblia, vamos encontrar muitos números interessantes e que se repetem muito na Escritura. Por exemplo, o número 3. O número 3, ele aparece na Bíblia mais de 454 vezes. O número 3 aparece na Escritura mais de 454 vezes, sem contar a expressão terceiro, terceira. Né? O número 3 aparece muito na Bíblia. O número 4 não aparece tanto assim, mas também tem sua proeminência. O número 6 na Bíblia é um número que aparece muito também na Escritura. O número 8, o número 9, o número 10. O número 12, lembra dos 12 apóstolos? O número 40 dias e 40 noites foi o dilúvio. 40 dias Jesus jejuou no deserto sem comer. Elias andou 40 dias no deserto até o Monte Horebe, o Monte de Deus. Então, são vários os números. Moisés, aos 40 anos, né, homem feito, Moisés viveu 3 etapas de 40. 40 no Egito, 40 no deserto de Midian e 40 conduzindo o povo pelo deserto até a terra prometida. Então, são vários. Boa noite, Laura.
Laura Cabral. Deus te abençoe, Laura. Laurinha, Pai do Senhor. Então, nós temos muitos números na Bíblia que figuram na Bíblia e são repetidos várias vezes. Mas a pergunta, os números trazem sorte? Por que os números estão na Escritura? Qual é o fundamento deles? Qual a simbologia deles? O que eles falam? Esses números que estão na Bíblia trazem alguma mensagem para nós? Esses números que estão na Bíblia, eles podem influenciar a nossa vida? Podem mudar o nosso futuro? Podem mudar a nossa história? Como que funciona esses números na Bíblia? Então, para que nós entendamos isso, se os números realmente trazem sorte ou não, azar ou não, e porque estão tão expressados pela palavra de Deus, vamos entender um pouco sobre isso, né? Eu falei aqui há pouco que uma das ferramentas que nós temos para interpretação da Torá, da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, é a gematria. E a gematria, ela associa letras a números. Então, por exemplo, o alfabeto hebraico ele possui 22 letras. E cada letra ela corresponde a um número. Algumas letras, por exemplo, elas coincidem a sua posição no alfabeto com o número que ela corresponde. Por exemplo, a letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e ela vale 1. Então a letra Aleph é a primeira letra e ela vale 1. A letra Bet, ela é a segunda letra e ela vale 2. Por exemplo, a letra Gimel é a terceira letra e ela vale 3. A letra Dalet é a quarta letra e ela vale 4. Ô, pastor Carlos, mas você já pega aí, você depois que vai ficar filmado, vai ver gravado, você pega a introdução, é coisa rápida, você chegou na hora certa. Milé, te abençoe, shalom, minha filha. Só gente boa aí, algumas ovelhinhas nossas aí daqui da igreja estão aí com a gente aí. Beijo no coração de vocês, tá bom? Tamo junto aí, ok? Então, e a cada letra está associada a um número. E também essas letras do alfabeto hebraico, além de estarem associadas a um número, elas também correspondem a nomes. Por exemplo, a letra Aleph, ela é a primeira letra e ela significa, a sua palavra está ligada ao nome boi, ou touro, né? A letra Bet, Marcos Luz, shalom, meu amigo, Marcos Luz. Isso. Ana Cristina, também, minha tia também está aí, ligadinha conosco aí. Então a letra Dalet, que é a quarta letra, ela vale 4 e ela está ligada à palavra porta. Né? Então, o alfabeto hebraico tem essas nuances que são interessantíssimas para a interpretação de alguns textos e também para trazer alguma luz em algumas palavras e algumas passagens bíblicas. Né? Então, eu queria nessa noite, já depois dessa introdução, shalom, pastor Marcos Luz, meu amigo, nos ajuda aí, hein? Você é expert nessa área aí, me ajuda aí. Núria, Patiô, minha filha. Amém? Então, observe. Dentro da mística das nações, os números estão ligados ao azar, à sorte. Há pessoas que têm o número da sorte. Quando vão jogar numa loteria, vão jogar em um bingo, alguma coisa assim, sempre elas procuram estar de posse do número que elas pensam que dá sorte para elas e evitam os números que supostamente trazem azar para elas. Entretanto, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, embora os números estão muito ligados ali à Bíblia e trazem fundamentos, trazem princípios, reforçam ideias, esclarecem textos, apontam profecias, confirmam revelações, na Bíblia nós não temos números que estão ligados a azar nem a sorte. Né? Nós não temos essa mística dentro da nossa vida com Deus, porque nós sabemos que quem nos traz a sorte é o próprio Deus, né? Quem nos abençoa é o próprio Deus, é Ele que guia nossos passos, é Ele que conduz nossa história. Nós não estamos ligados à sorte de números, né? De forma nenhuma, mas eu queria trazer nessa noite aí essa palavra acerca dos números na Bíblia, para nos fazer entender que apesar desses números da Bíblia não estarem ligados a trazer sorte nem azar para a nossa vida, eles têm um significado muito importante para a revelação bíblica, o entendimento da palavra do Eterno para o nosso coração. Então eu queria nessa noite escolher um número, tá? Eu vou fazer outras lives sobre outros números, mas hoje eu queria falar sobre o número 3. Robson, te abençoe, Robson. Saudade de vocês aí, casal abençoado. Robson Araújo aí, ali da América, um casal muito abençoado que eu conheci ali na região de Boston.
muito simpáticos, uma bênção, beijo no coração de vocês. Então, eu queria falar sobre o número 3 hoje, tá? Depois a gente vai gravar outras lives falando sobre outros números. Eu não vou seguir uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Eu vou usar alguns números. Hoje eu vou falar sobre 3, depois eu posso falar sobre o número 1, depois sobre o número 7, sobre o número 10. Hoje eu vou falar sobre o número 3. O que é que o número 3 ele traz na palavra do Eterno de revelação para a nossa vida, de fundamento para a nossa vida? O que é que traz? O vídeo travou. Minha tia Ivete disse que o vídeo travou. Alguém mais me dá um feedback aí? Travou também para você aí? Travou para todo mundo? Só travou para minha tia? Você pode me dar um feedback aí para eu continuar aqui ou então parar e retomar? Por favor, alguém escreve para mim aí. Ok, Rafa disse que ali não travou nenhuma vez ainda. Muito bem, vou continuar então, tá bom, gente? Voltou agora, ok, Ivete? Ok, muito bem. Muito bem, então vamos lá. O número 3, ele aparece na Bíblia mais de 454 vezes. Talvez cerca de 467 a 468 vezes o número 3 aparece na Bíblia. Observe que nós temos no 3 algumas coisas interessantes que aparecem na Escritura por toda ela. Por exemplo, o Eterno, ele escolheu o terceiro dia da criação para criar as árvores frutíferas. Gênesis 1, verso 11. Então, em Gênesis 1, 11, o Eterno, ele vai criar as árvores frutíferas no terceiro dia da criação e dá a elas uma ordem, que elas deveriam ter frutos, ou melhor, dar frutos, e que nesses frutos deveriam haver sementes, para que houvesse o quê? A perpetuação da espécie das próprias árvores e elas pudessem também alimentar as pessoas que viriam sobre a face da terra. Então, é uma ordem e é no terceiro dia da criação. Grave isso, que isso é interessante. Vou falar sobre isso um pouco mais lá na frente. Então, no terceiro dia, o Eterno cria as árvores frutíferas. Também observe que é no terceiro mês que o Senhor ele vai entregar a Torá através de Moisés, né? A sua instrução ao povo. No terceiro mês e no terceiro dia da semana é que o Eterno ele vai entregar a Torá, a lei, escrita em tábuas no Sinai, para que Moisés ensinasse o povo através das suas leis. Isso é interessante que o povo judeu, ele desenvolveu o costume, a prática, de quando forem se casar, se casassem no terceiro dia da semana. Você vai perceber que na nossa cultura ocidental, a gente quer casar mais num domingo ou num sábado, mas na cultura oriental, na cultura semita, eles priorizavam o casamento no terceiro dia da semana, que é uma terça-feira, porque eles entendiam que nesse dia havia uma bênção do Eterno para a fertilidade do casal, para que eles frutificassem e dessem. Isso é interessante, falo sobre isso um pouquinho mais à frente. Fica aí nesse vídeo, não sai dele não, e vai compartilhando, tá? Manda convite aí para as pessoas aí, em nome de Jesus. Então, observe que a Torá foi entregue ao povo por Moisés no terceiro mês e no terceiro dia da semana. O interessante é que Moisés, que entrega a Torá ao povo, Moisés é chamado de a lei de Moisés, a Torá de Moisés, então Moisés, que entrega a lei ao povo, ele é o terceiro filho dos seus pais. O primeiro é Arão, o segundo é Miriam e o terceiro é Moisés. Então Moisés é o terceiro filho que Deus escolhe daquela família para ser o legislador, para ser aquele que iria entregar a Torá ao povo de Israel e conduzi-los à terra prometida. Né? Observe também que o povo de Israel se dividia em 3 grupos. O primeiro grupo, os Kohanim, sacerdotes, era o grupo sacerdotal. O segundo grupo eram os levitas. E o terceiro grupo, os israelitas. Então, de uma forma geral, a nação, sabemos que haviam 12 tribos, mas de uma forma geral, litúrgica, vou usar esse termo aqui, a nação era dividida em 3 grupos. Kohanim, sacerdotes, levitas e os israelitas. Mais uma vez, temos o 3 envolvido na divisão do povo. Você vai lembrar também que eram 3 as divisões do santuário no deserto. Havia o átrio,
o lugar santo, o lugar kadosh, e o kadosh, kadoshim, o santo dos santos. Então eram 3 divisões. Lugar átrio era o pátio externo, lugar santo e lugar santíssimo. Você vai lembrar também que 3 eram as festas principais da nação de Israel. A festa de Pessa, que é a Páscoa, a festa de Shavuot, Pentecostes, e a festa de Sukkot, Tabernáculos. Então nós temos 3 festas principais, dentre as 7. João Luz, Deus te abençoe, João. Pai do Senhor, meu filho, boa noite para você. Marcelo também, te abençoe, pastor Marcelo. Te abençoe, meu amigo. Amém. Então nós temos aí as 3 festas. Lembre também que nós temos 3 patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. 3 patriarcas, né? Lembre também que o número 3, ele figura em muitas passagens bíblicas. Vamos falar um pouco sobre ela lá na frente. Jesus, Yeshua, ele foi crucificado entre 2 malfeitores, e ele é o terceiro homem pregado no madeiro. Então são 3 no Calvário, não é? Isso é interessante. Então o 3, ele figura em muitas questões da própria Bíblia Sagrada. Se você tomar o Salmo de número 1, e eu queria ler com você o Salmo de número 1, se você tem sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo o Salmo. Se você não tem, não precisa se preocupar agora, você pode ouvir a leitura, mas dobre muito sua atenção, tá? Porque nós temos revelações do Eterno para nós essa noite, dentro dessa temática dos números. Salmo 1. Acompanhe comigo com atenção. O Salmo 1 é chamado de Salmo do Homem. Por quê? Porque ele tem 6 versículos. O homem foi criado no 6º dia da criação. Aqui eu abro um parêntese, que nada na Escritura é por acaso. Nada é coincidente. O que está na Escritura é a presciência do Eterno, é a sua sabedoria, que é extrema, que é infindável, que faz tudo de forma perfeita. Então, o Salmo 1 é o Salmo do homem. Flavinho, meu primo, Deus te abençoe. Bom ter você aqui nessa live, tá? Deus te abençoe você, Flávio. Então, nós temos aqui o Salmo 1, o Salmo do homem. Tem 6 versículos. Agora, observe. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, verso 2, na lei do Senhor, e nela medita, de dia e de noite. Verso 3, observe, será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, cujas suas folhas não caem, e dá o seu fruto em estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Verso 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Verso 5, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha que interessante. Vou falar em outra live sobre o número 6. Vou dar só uma pincelada aqui bem breve para você, porque faz parte do contexto nosso. O Salmo 1 é o Salmo do homem. Ele tem 6 versículos. Você vai perceber que no verso 6, o salmista, guiado pelo Eterno, ele faz menção aos 2 tipos de homens sobre a terra, o justo e o ímpio. Por quê? Porque o homem foi criado no 6º dia da criação, Adão. E Adão foi criado em justiça, em santidade. Adão foi criado perfeito. Não havia pecado, transgressão. Mas o mesmo Adão que foi criado perfeito, pecou. Então em Adão, que era justo, nasce o ímpio. A partir de Adão, todos os homens pecaram. Paulo vai dizer isso. Por um homem entrou o pecado no mundo de forma que todos pecaram. Então, no Salmo 1, no verso 6, nós temos o justo e temos o ímpio. Porque o Salmo 1 é o Salmo do homem. Agora, observe que interessante. Perceba que no verso 3 é que o Eterno vai comparar o homem como uma árvore. Ele vai dizer, será
como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Ele começa no verso 1 falando sobre o homem. Ele fala sobre o homem justo e sobre o homem ímpio. O homem justo não anda no conselho dos ímpios. E ele vai culminar no verso 3, que não é coincidência. No verso 3 ele diz, será como árvore. E foi no terceiro dia exatamente que o Eterno criou as árvores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus criou o homem para ser frutífero em sua presença. Você vai lembrar que quando ele vai chamar Adão e Eva, vai dizer assim, crescei, frutificai e enchei a terra. A expressão frutificar é uma expressão botânica, é uma ideia de que eles são árvores e vão frutificar. Então observe isso. O número 3 fala de árvores que dão frutos e têm semente. Isso quer dizer que nós somos vistos pelo Eterno como árvores. Você vai lembrar que lá em Betsaida havia um cego. Então Yeshua, Jesus, ele vem e vai curar aquele cego. Quando ele unta os olhos do cego, ele pergunta, o que vês? O cego diz, vejo homens como árvores que andam. Alguns vão dizer que o milagre de Jesus foi progressivo, foi parcelado. Outros vão dizer que o milagre não foi tão perfeito na primeira instância, ele recorre à segunda. Por quê? Porque Yeshua volta a tocar nos olhos do cego e diz, e agora, o que vês? Ele diz, agora vejo certo. O milagre foi tão perfeito, o milagre foi tão tremendo, que Jesus fez aquele cego enxergar os homens como Deus enxerga. Ele olha para os homens e diz, eu vejo árvores que andam. Na verdade, quando Deus olha para nós, ele vê árvores que andam. Mas que tipo de árvore você tem sido? Frutífera? Estéril? Uma árvore que dá bons frutos ou que dá maus frutos? Ok? Esse é um tema para o número 6, eu volto na frente com ele. Mas observe a nuance aqui. No terceiro dia, o número 3 que estamos falando hoje. No terceiro dia, ele cria as árvores frutíferas. E no sexto dia, cria o homem. E chama o homem e diz assim, você vai ser como a árvore que eu criei no terceiro dia. Vai dar fruto e vai ter semente em seus frutos. Para que dê mais frutos ainda. Para que perpetue a espécie e alimente vidas. Então, aqui no Salmo 1 é o Salmo do homem. Que interessante isso. Porque o 3 está muito ligado a isto. Agora, dobre sua atenção. Se nós pegarmos aqui o número 1 e somarmos ao número 2, nós temos o número 3. Se eu somo o número 1 com o número 2, eu tenho o número 3. Então o número 3, ele também é o resultado de uma matemática simples. 1 mais 2, 3. Perfeito? Entretanto, vamos falar sobre isso em outra live, o número 1 fala do Eterno, o único Deus verdadeiro, um Deus único, um Deus uno, um Deus perfeito, um Deus santo. Então o número 1 fala daquele que é de cima, daquele que é eterno, daquele que é invisível, daquele que é atemporal, daquele que é infalível, daquele que é kadosh, que é santo em sua essência. Okay? O número 2 na Bíblia fala sobre aquilo que é de baixo, aquilo que é da terra, aquilo que é temporal, aquilo que é imperfeito, aquilo que é visível, aquilo que é passageiro. Então nós podemos também concluir que o número 3, ele fala de uma junção daquilo que está em cima e daquele que está em cima com aquilo que está embaixo, ou com aquele que está embaixo. Então o 3 também fala de uma manifestação divina em nós que somos humanos. O número 3 também fala de uma manifestação do invisível naquilo que é visível. Então, essa ação de Deus é muito interessante para nós. Por quê? Porque o número 3 faz referência a uma junção daquele que é eterno conosco, que somos temporais, que somos visíveis, imperfeitos. Número 3, no contexto judaico, além de falar dessa junção do que vem de cima para o que está embaixo, também fala sobre mudança de estado. Grave isso. O 3, na Bíblia, fala de mudança de estado, mudança de posição. Por isso é que Jesus, é que Yeshua, ressurge ao terceiro dia, passando radicalmente de um estado de morte para um estado de vida. Olha que interessante.
Então, por isso que Jesus, ele ressurge ao terceiro dia, porque o número 3 da Bíblia fala sobre mudança de estado. E essa mudança de estado só pode acontecer quando aquele que está em cima age em nós que estamos embaixo. Porque vale ressaltar que a natureza que vem fazer com que Yeshua ele ressuscite é divina. Porque ninguém ressuscita pelo seu próprio poder se for de baixo. Não. Para ressuscitar Lázaro, Jesus foi em Betânia e disse: Lázaro, saia para fora. Muito bem, Milé. Vamos falar sobre Jonas já já. Muito bem, ovelhinha esperta, né? Essa Milé queria ter um filho assim, como diz o ditado popular, viu, Milé? Amém. Então, Milé, fica ligadinho aí. Então, observe que o número 3 fala sobre isso. A ação daquele que está em cima, em quem está embaixo, para gerar uma mudança de estado, uma mudança de posição. Ok? E eu queria, para isso, ler com vocês dois textos. Primeiro, Gênesis, vamos lá, Bereshit, toma nota aí, 18. Se você não quer abrir Bíblia agora para não perder tempo, anota aí rapidamente o texto, depois você vai meditar e também vai ficar gravado aí a nossa live, você pode depois rever novamente. Gênesis 18, verso 2. Não, vou ler o verso 1 e 2. Gênesis 18, verso 1 e 2. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Verso 2. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Olha que interessante. Então, Abraão levanta os olhos. Vamos encontrar por 3 vezes na Escritura, em Gênesis, a expressão que Abraão levantou os olhos. E todas as 3 vezes que Abraão levantou os olhos, ele tem uma experiência daquele que está em cima, aqui embaixo. Então, o 3 fala da junção, da manifestação de Deus que é invisível, que se faz enxergar, da ação de Deus que ela é invisível, que se faz perceber aqui embaixo, e muda o contexto da história. Ele entra para mudar, ele entra para transformar. Vemos aqui que Abraão vê. Esse episódio aqui, desses 3 homens, que um deles é o eterno, aonde eles vão? Eles vão para Sodoma, vão para Gomorra, região de Sodoma e Gomorra, onde vai acontecer ali aquela grande ação dos anjos, que livra Ló e sua casa, suas filhas, e as cidades são destruídas pela ira do Eterno. Então, o 3 aqui, mais uma vez, traz a ideia de uma ação divina no plano terreno. Tá? Eu queria liberar sobre sua vida uma palavra, liberar uma palavra de fé dentro dessa ótica e desse contexto, que nesta semana ainda, o Eterno, pela sua misericórdia, ele possa fazer cumprir em sua vida o número 3. Não é da sorte, tá? O número 3 não traz sorte para ninguém, mas ele traz um simbolismo profético muito importante, que nesta semana o Senhor faça em sua vida cumprir esse propósito do 3 que traz a Escritura, em que aquilo que está em cima se manifeste aqui embaixo, em que a ação de Deus divino que Ele é, manifeste em sua vida aqui, em que Ele mude o estado, em que Ele traga cura para você, em que Ele traga prosperidade para a sua vida, restauração para a sua família, livramento a cada dia para essa ação maligna desta pandemia, que a ação do Eterno venha sobre sua casa, empresa, trabalho, saúde, vida espiritual, e ele faça unir aquilo que é a vontade dele que está em cima com aquilo que você precisa aqui embaixo nessa semana, pelo poder do nome de Jesus. Diga amém aí se você recebe esta palavra em seu coração. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Mais um texto. Pula um pouquinho. Gênesis agora, 22. Gênesis 22. Leia comigo o verso de número 4. Gênesis 22, verso 4. Ao terceiro dia,
levantou Abraão os olhos. Olha, mais uma vez. É a segunda vez que o Eterno faz Abraão levantar os olhos. Ok? Ao terceiro dia, que dia? Terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu de longe o lugar. Que interessante. Ele caminha 3 dias com Isaque ao seu lado e 2 de seus moços e vai para o Moriá. Só que ao terceiro dia, Abraão, ele levanta os olhos e vê de longe o lugar. A expressão o lugar aqui vem do hebraico Ramakom. Ramakom. O interessante é que Ramakom aqui não é qualquer lugar. Ramakom é o lugar em que o Eterno estabeleceu para revelar-se a Abraão de forma poderosa, mostrando a Abraão também o que viria a acontecer no futuro. Isso é tão interessante que ele levanta os olhos e vê. Ramakom aqui é o lugar onde o templo seria erguido. Ramakom aqui é o lugar em que abrigaria o Calvário, onde Yeshua seria morto. Ramakom aqui é o lugar onde Isaque seria entregue para ser sacrificado, e de fato não chegou a ser, mas um lugar onde ele estaria prefigurando a vida do Mashiach, a vida do Messias, a vida de Cristo. Então observe que ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu. E ali é uma mudança tremenda. Por quê? Porque nesse episódio, aqui, ó, dá sua atenção agora, para o que eu vou te falar. Dá sua atenção. Isaac, ele é uma prefigura profética do Messias. Então perceba que quando Isaac chega no monte, Isaac chega ao sopé do monte Moriá com Abraão, seu pai. Isaac caminhava 3 dias com Abraão. Só que Isaac não se manifesta durante 3 dias. O texto não expressa a voz de Isaac em momento nenhum. Isso é profundo demais. Ei, dobra sua atenção aí, irmão. Dobra sua atenção, que eu vou te falar aqui algo que talvez você nunca tenha percebido isso. Durante 3 dias, Isaac se cala. Não se ouve a voz. Mas no terceiro dia é que Isaac fala. E o que Isaac fala? Meu pai, nós temos o cutelo, temos a lenha, temos o fogo, mas está faltando o cordeiro para o holocausto. Que interessante, irmão. Olha o verso de número, deixa eu ver aqui. Verso de número. Ok. Muito bem. Verso de número 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque. Abraão vai subir o monte com Isaque. E esse monte aqui é o monte que tipifica o Calvário. Isaque é um tipo do Messias, do Mashiach. Então, aonde Abraão coloca a madeira do holocausto? Nos ombros de Isaque. Assim como Yeshua subiu o Calvário com a madeira nas costas, Isaque sobe o Moriá com a madeira nas costas. Assim como o Eterno entregou a Yeshua, seu filho, para morrer por nós, Abraão vai entregar Isaque, seu filho, também, em favor do Eterno. Então Isaque é uma tipologia de Cristo. Quando Isaque diz, onde está o cordeiro? Abraão vai dizer, o Eterno proverá para si o cordeiro. Interessante é que o verso de número 14 diz assim, assim chamou Abraão aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Interessante é que a expressão aqui, Adonai Irê, como nós falamos, Adonai Jirê, ou Jeová Jirê, como alguns pronunciam, dá ideia ambígua, tanto daquele que provém, como aquele que se faz ver. Porque a expressão Adonai Irê é o Senhor verá, ou o Senhor se mostrará, ou se fará ver. Interessante isso. Por quê? Quando Abraão vai sacrificar Isaque, o Eterno barra o sacrifício. O anjo diz, Abraão, Abraão, não faça mal ao menino. Agora sei que temes Elohim, que temes ao Eterno. Então Abraão olha para a sua direita e vê o quê? Um cordeiro atado pelos chifres. E ali
Diz os antigos que Abraão se alegra, ele sorri, porque ele ia matar seu filho e agora não vai mais matá-lo. E ele vai agora matar um cordeiro no lugar de Isaac. Abraão sorri, se alegra. É por isso que Yeshua vai dizer: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Alguns dizem: você não tem nem 40 anos ainda? Como dizes que Abraão te viu? Ou tu viu Abraão? Eles não entendiam, irmão. Yeshua falava desse episódio. Abraão viu meus dias. Viu aonde? Lá no Moriá. Ele viu o que iria acontecer comigo. Ele viu o que eu iria fazer pela humanidade. Ele viu o que eu iria fazer pelo meu povo. Então ele se alegrou, porque Abraão viu Yeshua prefigurado naquele cordeiro ali sobre o Moriá. Glória ao Senhor. Abraão sobe com Isaac, vou usar essa tipologia, morto ao seu lado, e desce com Isaac vivo. Há uma mudança de estado. Aqui, abre um parêntese, Isaac não subiu morto fisicamente, tá? É uma aplicação. Ele tipifica o Messias, 3 dias morto, não fala, mas no 3º dia ele ressuscita, ele se manifesta com salvação para toda a humanidade. Jesus fez isso, Yeshua Mashiach, o nosso Cristo. Então 3 fala sobre mudança, fala sobre mudança de estado. Olha que interessante também, Gênesis 40. Gênesis 40, eu já estou caminhando para o final, tá bom, gente? Gênesis 40. Pega essa aí que se aprofunda agora. Não desliga agora, não. Não sai dessa live agora, você não perder o que vem por aí, pelo amor do Eterno. Fica aí nessa live aí, compartilha, manda esse aviãozinho aí para seus amigos, seus irmãos aí, tá bom? Em nome do Senhor. Gênesis 40. Vamos ler sobre quem? Sobre Yosef, José. José é uma das prefigurações proféticas do Messias mais tremendas da Bíblia, mais profundas. Olha o texto, acompanhe comigo em sua Bíblia, verso 1, capítulo 40. E aconteceu depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Olha que interessante. Ofenderam, né? Transgrediram, pecaram contra Faraó. Verso 2. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Verso 3. E mandou detê-los na casa do capitão da guarda, na prisão onde José estava preso. Verso 4. O capitão da guarda pôs-no a cargo de José para que o servisse. Depois que estiveram muitos dias na prisão, ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos. Verso 6. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Verso 7. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam na prisão da casa de seu senhor: por que hoje estão tristes os vossos semblantes? Verso 8. Responderam-lhe: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. Disse-lhes José: não pertencem a Deus as interpretações? Contai-o a mim, peço-vos. Verso 9. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José. Disse-lhe, dá sua atenção agora, disse-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim. Verso 10. E na videira 3 ramos. Quantos ramos? 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Verso 12. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Oh, glória! Presta atenção. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu cargo. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Olha que tremendo.
copeiro, serve vinho. O vinho fala de sangue, preste atenção. Dobra sua atenção aí, irmão. Isso é revelação do Eterno aqui, na sua palavra. Verso 14. Lembra-te, porém, de mim, quando te for bem. Usa, peço-te, de compaixão para comigo, e dize, faz menção de mim a Faraó, e tira-me desta prisão, pois fui roubado. Vou ler o 16 agora. Quando o padeiro-chefe viu que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhei, e 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó. Ó, escuta isso. Arte de padeiro, mas as aves os comiam no cesto na minha cabeça. Então respondeu José, esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias, o mesmo tempo do copeiro. O mesmo tempo do copeiro. 3 ramos de videira, 3 dias. 3 cestos de pães, 3 dias. Verso 18. Verso 19. Dentro de 3 dias, Faraó tirará fora a tua cabeça e te pendurará no madeiro. Olha que interessante. Faraó vai matar você no madeiro, rapaz. E as aves comerão a tua carne. Ora, no 3º dia, o dia do aniversário de Faraó, deu-se um banquete a todos os seus servos. Levantou a cabeça do copeiro-chefe e do padeiro-chefe na presença de todos os seus oficiais. Restaurou o copeiro ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Olha que tremendo. 3 fala de mudança de estado, mudança de posição, fala de transformação. Escuta isso aqui, já vou encerrar nossa live, presta atenção. 2 homens com José. Iosef é um tipo de Cristo. Iosef é um tipo do Mashiach, do Messias. É uma prefigura profética tremenda, em detalhes, acerca de Jesus. Ele está preso. Quem vem estar ao seu lado? 2 homens. Um copeiro, outro padeiro. O copeiro serve vinho, o padeiro serve pães. Agora escuta isso aqui. Iosef no seu sonho vai dizer para aqueles homens, o teu sonho, copeiro, você, daqui a 3 dias, Faraó restituirá a vida a você, e você servirá vinho de novo a Faraó. Mas, você, padeiro, ao 3º dia, Faraó vai matar você e pendurar você no madeiro. Escuta isso aqui, irmão. Escuta isso aqui. Que prefigura profética. O copeiro fala do vinho, o vinho fala do sangue. O pão fala do corpo do Mashiach, do corpo do Messias. Sangue e pão, sangue e corpo, vinho e sangue, pão e corpo. Yeshua está ali na prisão, prefigurado por Yosef, por José. E o que está prefigurado ali é que Yeshua ia ser morto. E Yeshua ia ser morto por quem? Pelo seu Senhor. Quem é o Senhor de Yeshua? O Pai, o Eterno, Elohim. Ele que mataria a Yeshua, derramaria o seu sangue e o seu corpo seria pregado no madeiro. Então, na prisão de José, nós temos essa prefiguração profética do 3. 3 é mudança de estado. 3 é mudança de posição. Diz amém aí se você entende isto pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Deixa agora encerrar. Deixa eu encerrar isso aqui. 3 é o quê? Mudança de estado. Mudança de posição. Aleluia. Quer ver outro texto? Quer ver outro texto? Vou ler Esther 5, do 1 ao 3. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, no 3º dia,
que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Aleluia! Glória a Deus! Observe, irmão, observe aqui. Ao terceiro dia, nós encontramos a figura do Eterno explícita no livro de Ester, mas ele está por todo o livro de Ester. Olha que coisa linda. Ao terceiro dia, Ester rainha. Ester também fala de uma tipologia da noiva do Messias, da noiva de Cristo. Ester aponta para a noiva, a esposa do Senhor. Aleluia. Que pela sua misericórdia ela encontra salvação em quem? Em seu rei. E quem é o nosso rei? Yeshua Mashiach. Jesus, o Cristo, ele é o nosso rei, aleluia. E é o terceiro dia, por quê? Porque é o terceiro dia é que Yeshua ressuscita e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, aleluia. Então Ester, mais uma vez, o livro de Ester prefigura o terceiro dia. 3 é tempo de mudança. 3 fala de transformação, mudança de estado. Pegue isso para você aí. E agora, para encerrar, eu vou falar sobre o texto que Milé citou no início da nossa live. Jonas 1,17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. A tradição judaica vai afirmar que de fato Jonas morreu no ventre do peixe e foi ressuscitado no ventre do peixe para cumprir uma missão de levar a palavra de arrependimento aos ninivitas, que de fato aconteceu. A nação se arrependeu, se vestiu de pano de saco, de cinza e se arrependeu ao Eterno. E toda aquela nação, ela foi ali restaurada e perdoada pelo Senhor, que não a destruiu, como ele havia dito que faria, caso não houvesse arrependimento. Então, a tradição judaica vai afirmar que, de fato, Jonas, morreu no ventre do grande peixe, nas entranhas do mar, nas profundezas das águas. Eu falei que outro dia, numa live, foi na igreja, não me lembro agora, que 3 lugares prefiguram para isso, irmão Carlos. Jonas aponta para o Mashiach, ele mesmo fala sobre isso, né? Então, 3 lugares na mística judaica falam de sepultura. Primeiro, fundo de uma caverna. Dentro de uma caverna fala de sepultura. Segundo, a própria terra em si, o chão, a cova, fala de sepultura. Terceiro, as profundezas das águas. Na mística judaica, o fundo do mar fala de sepultura. Na mística judaica, a terra, a tumba, a cova, e também dentro de uma caverna. Por isso que Elias, ele vai para uma caverna, né? Ele vai para uma caverna e vai pedir a morte para si. Porque na mística judaica, o fundo de uma caverna tinha uma ligação com o mundo dos seus pais, que haviam morrido. É como se a sua alma fosse se juntar com a alma dos seus pais. Então, Jonas, no ventre daquele peixe, é uma prefiguração profética de Yeshua no seio da terra. Então a mística judaica, os antigos vão dizer que de fato Ioná morreu e ressuscitado foi pelo Eterno para cumprir uma missão. Eu falei aqui que o 3 fala de mudança de estado, mudança de posição. Agora vamos ver o próprio Yeshua dizendo, Mateus 12:40. Yeshua diz: pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. 3 dias e 3 noites. Agora escuta isso aqui que eu vou dizer para você. 3 dias e 3 noites. Só que 3 fala de quê? Mudança de estado. Mudança de posição. Glória ao Eterno. Irmão. Olha, em João 12:24, Yeshua vai dizer assim:
se o grão de trigo caído na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Foi precisamente para isto que eu vim. Glória a Deus. Escute, Yeshua foi semeado na terra. Só que 3 fala de mudança de estado. Sepultar um corpo de Yeshua humano, que sangrou, que sentiu dores, que foi ferido, um corpo corruptível, sepultaram. Só que como Yeshua, ele vem para salvar. Davi vai dizer que o corpo dele não viu a corrupção. O corpo dele não entrou em putrefação. Por quê? Porque Yeshua é uma semente. Aleluia. 3 fala de mudança. Quando sepulta Yeshua, ao terceiro dia ele ressurge em um corpo glorificado. É um corpo tremendo, que não agora obedece mais às leis da física, passa pela parede, ele está em um lugar, já aparece em outro lugar. Por quê? Porque mudou o estado. Foi sepultado em fraqueza da sua carne como homem limitado. Um homem limitado, sentia dores, tristeza, angústia, sede, fome, mas quando ressuscitou, irmão, ele disse, todo poder me foi dado. No céu e na terra, ele ressurge em glória, todo poderoso. Aleluia! Sepultar Yeshua na terra. Mas ele era uma semente, irmão. Que ele disse, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Então deixa, eu dou a minha própria vida. Eu entrego a minha própria vida. Eu morro para que na minha ressurreição eu produza muitos frutos para toda a humanidade. Glória ao nome de Jesus para sempre. Aleluia! Glória a Deus. 3 fala de mudança de estado. E eu queria liberar uma palavra sobre sua vida agora. Eu vou encerrar já a live, tá bom? Tinha mais coisas para falar, mas para não ficar muito extensa, a gente vai ficar por aqui. Já foi suficiente para abençoar a nossa vida, mas eu queria liberar uma palavra sobre sua vida. No nome de Yeshua Mashiach. No nome de Yeshua Mashiach. Nós não estamos me ouvindo aí. Mashiach quer dizer Messias, ungido. De onde vem a palavra Cristo, né? Mashiach, a palavra hebraica para Messias, ungido, ou Cristo. Em nome de Yeshua Mashiach, eu quero liberar uma palavra sobre sua vida. Que essa mudança de estado, do número 3, vai acontecer sobre você. Essa situação vai mudar. Essa crise vai passar. Essa luta vai cessar. Essa dor vai cessar. O Senhor vai mudar essa história. Ele vai transformar a nossa vida. Ele vai mudar a nossa história. O Senhor tem poder para fazer isso em nome de Yeshua Mashiach, que o número 3 aconteça em sua vida. Nós não temos número da sorte, mas nós temos sorte. Por quê? Porque o Senhor é a nossa sorte. Aleluia! Eu deixo para você um texto ali de Jeremias 29, do 11 ao 14. Eu bem sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Então voltareis, passareis a orar a mim, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Aleluia! Oh, glória! Deu tempo de falar língua estranha aqui, irmão. Glória a Jesus. Ele é a nossa sorte. Nós não temos número da sorte. Nós temos um Deus que muda a nossa sorte. Aleluia! Glória ao Eterno. Que se cumpra o 3 sobre sua vida. Tempo de mudança. Tempo de fortaleza. Tempo de restauração. Tempo de frutificação. Tempo de vencer suas fragilidades. Tempo de vencer suas barreiras. Tempo de você crescer. Tempo de você prosperar. Tempo de você ter abundância em sua vida em todas as áreas, material, espiritual, emocional, familiar. Tempo de você ser forte, de vencer as lutas de cabeça erguida. Aleluia! Tempo de bênção para sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos, sua empresa. Aleluia!
Isso, pastor Marcos Luz. Mas Elohim o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. Atos 2:24. Obrigado, pastor Marcos Luz. Isso é tremendo, irmão. Ao terceiro dia, o Eterno ressuscita Yeshua, livra-o das garras da morte. Por quê? Porque era impossível para a morte prender Yeshua. Ele não tinha pecado. A morte só pode prender quem peca. Ele não tinha pecado. Escuta isso aqui. Deixa eu fechar agora. Que o Senhor te dê bênção, que o Senhor abençoe tua casa, tua família. Estamos atravessando um tempo difícil, um tempo controverso, de dúvidas, angústias nas nações. Mas nunca esqueça de uma coisa: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é. Ele é. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É o socorro presente na hora da angústia. Ele está com você. Ele está contigo. Se você teme a Ele, se você ama a Ele, se você serve a Ele, Ele está contigo. Ele vai te guardar. Ele vai guardar a sua vida e sua casa. Amém, queridos? Amém. Tome essa palavra no seu coração. Não tenha medo de gato preto, passar depois de de escada, não tenha medo de número 13, número 17, nada disso. Porque contra nós não vale nada dessas coisas. Ao nosso lado está aquele que é maior, aquele que é todo-poderoso, aquele que é fiel. Amém? Que você tenha aí um fim de semana de bênção, um fim de semana de grandes vitórias, de muita saúde na sua vida. Que o Eterno guarde sua casa desse vírus maligno, guarde sua família, seus filhos, seu casamento. Shabbat Shalom, pastor Marcos Luz, meu amigo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. O Eterno é a nossa esperança. Amém? Que o Senhor guarde tua vida, guarde tua casa. E que Ele continue sustentando você com a sua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ficar por aqui, tá bom? Eu volto em outra live com mais um número da sorte. Aleluia! Glória ao Eterno. Amados, só um pedido para você. Compartilhe a nossa live. Aí, né? Isso, meu irmão Carlos Oliveira, ele é nosso protetor, Salmo 121. Muito bem. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Tá bom? Então, compartilhe essa live, vai estar aí gravada no nosso Instagram. Manda para muita gente aí, nos ajuda aí a crescer esse canal, a aumentar o nosso alcance no coração das pessoas, porque é a palavra do Eterno, tá bom? E também, beijo, Netivete, obrigado aí pela sua atenção aí na nossa live aí também, viu? Te amo, viu? Beijo, 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 beijo. Shalom, Marcos Luz, meu amigo. E também no nosso canal, gente, vai lá no nosso canal do YouTube lá, PR Paulo César Souto, canal do YouTube, lá nós temos mensagens tremendas. Ontem eu falei aqui uma live no YouTube, né? No dia que você pecou, você morreu. Vai lá ouvir essa mensagem. Temos lá também Pedras que Falam, mensagem tremenda, vai lá no nosso canal. Temos lá também os benefícios da Rohamá, sabedoria, parte 1, parte 2, parte 3. Temos lá Palavras do Leão, ó, muito boa mensagem, uma bênção. Temos lá também Onde Nos Levam as Derrotas, mensagens tremendas. Então vai lá, em nome do Senhor, e compartilha, se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito ainda, tá bom? Manda para seus irmãos, gente que você ama, que ama a palavra do Eterno, mande para essas pessoas e nos ajuda aí a compartilhar da palavra do Senhor. Beijo no coração, obrigado pela sua atenção, aí você ficou comigo 1 hora aqui, me aturando aqui, falando, tá bom? Amo vocês, fica ligadinho aí nas próximas lives que eu vou estar anunciando aí, se está comigo aí, mais números da sorte para nós. Beijo no coração, amo vocês, shalom, Shabbat Shalom para todos.